Santo do Dia. Hoje, dia 11 de março, a Igreja celebra os santos Marcos Chong e Aleixo Si-Yong. Igreja que nasce do martírio. A história da Igreja é repleta de relatos de mártires. Dentre eles, há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião e Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano Maria Kolbe, também são mais populares. Mas este texto pretende apresentar a você dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja no Oriente. Santos mártires Marcos Chong Ui Pai, catequista, e Aleixo Si-Yong, seu catequizando. Fé na Coreia. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Mergulhando na vida dos mártires chineses. Poucos anos antes, nascia Marcos Chong Ui Bai, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Vivência cristã. Catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade ao lado da esposa, também cristã, se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. O encontro. Conheceu um jovem enviado pelo então bispo São Simeão Bernoux para ser catequizado, Aleixo Si-Yong, também oriundo de uma família rica. Aleixo rapidamente aceitou a pregação do Evangelho realizada por Marcos e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitariam se tornarem cristãos. A perseguição e negação. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confucionismo, religião oficial do Estado, e de outro, as tradições de veneração de ancestrais. Marcos Chong Ui Bai é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido em sinal do seu amor aos irmãos e sua fidelidade a Cristo. A Igreja relata que foi Aleixo que se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Negou e arrependeu-se profundamente. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, resolve negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catequista. A semelhança de São Pedro, é irremediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos, resolve visitar um bispo na prisão. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul à fé provada ao limite do martírio de homens como São Marcos Chong Ui Bai, catequista, e São Aleixo Si-Yong. Hoje a Coreia do Sul vê um considerável aumento no número de católicos. Segundo o relatório do Catholic Pastoral Institute of Korea, em 2018, os católicos sul-coreanos eram 5.866.510, enquanto que em 1999 eram 3.946.886.
844, uma alta de 48,9%. Neste período de tempo, a porcentagem de católicos do país passou de 8,3% a 11,1%. Reflexão e oração. Lição para a vida pessoal. O que se aprende com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como na história de todos os mártires, a inegável fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Ainda que São Aleixo tenha apostatado, ciente do erro que havia cometido, volta confiante na misericórdia divina, a comunhão da Igreja e da fé. Com eles também aprende-se que a pertença é inegociável, mesmo que quando quem exige uma negação são os mais próximos. Mais que isso, ensinam a não desistir daqueles que perseguem, colocando em prática o ensino de Jesus de orar sem cessar por aqueles. Minha oração. Senhor Jesus, quero o testemunho de São Marcos Chong Ui Pai, catequista, e São Aleixo Wu Sei Yong, de terras e épocas tão diferentes das nossas. Anime o nosso coração à busca contínua do amor e fidelidade a Jesus, sabendo que, com a nossa adesão radical ao Evangelho, outros também serão alcançados na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, ainda que isto seja pago com o preço da nossa própria vida. Amém. Santos Marcos Chong e Aleixo Sei Yong, rogai por nós.